boa tarde. Mais uma vez a gente está aqui no Tempo Análise, trazendo algumas reflexões sobre questões importantes da vida. Hoje, novamente falando sobre as questões relacionadas ao uso de drogas. E nós trazemos aqui hoje o professor Antônio Neri Filho, que é médico psiquiatra, professor da Universidade Federal da Bahia, fundador do CETAD, Centro de Estudos e Terapia de Abuso de Drogas, também da UFBA, para conversar mais uma vez sobre o tema, esse tema que é tão complexo e que precisa de alguma reflexão, e a gente, a partir de um desejo, está trazendo esse espaço para ouvir pessoas, falar sobre o tema, trazer informações. E eu gostaria que o Neri se apresentasse e a gente vai bater aqui um papo bem descontraído sobre essa questão. Neri tem uma tradição, a gente diz que foi um dos primeiros a trabalhar essa questão de uso indevido de drogas, e sempre criando coisas novas, sempre trazendo informações novas, e é um militante ferrenho dos direitos humanos. Então eu acho super importante que vocês ouçam com atenção, e certamente ele vai trazer coisas muito importantes para a gente hoje. Neri, muito obrigada. A Tempo Análise agradece a sua participação, a sua disponibilidade de estar dedicando um pouco do seu tempo aqui para a gente, e é um prazer muito grande, mas muito grande mesmo, e por tudo isso a Tempo Análise agradece demais. Mas quem agradece sou eu, porque ter lhe reencontrado, nós tivemos um tempo de afastamento, mas nós somos da primeira hora. Nós começamos a trabalhar nos anos 85, 90, até os anos 95. Depois nós tomamos rumos distintos, você trabalhando com a educação, e eu trabalhei muito tempo com população escolar. Depois me afastei, mas nunca deixei de me interessar pelos usuários de álcool e outras drogas. E me lembro que no começo nós falávamos de drogas, e eu trabalhei muito para dizer que as drogas não me interessavam, e que nós trabalhávamos com substâncias psicoativas legais e ilegais, mas sobretudo com pessoas, com usuários de produtos psicoativos. Você se lembra que desde sempre eu provoquei muita gente dizendo que as drogas ou os psicoativos não têm alma, não pensam, não andam, não amam. Portanto, essa história de drogas é uma história de humanos, e por isso eu sempre me interessei pelas pessoas. E esse interesse começou, você pediu para fazer uma breve panorâmica, esse interesse começou nos anos 80. Eu trabalhei durante 7 anos aproximadamente numa instituição totalitária, no manicômio judiciário, que hoje se chama Casa de Custódia e Tratamento, e lá eu encontrei, inicialmente nos anos 70, e depois, no final dos anos 80, eu encontrei pessoas para fazer perícia psiquiátrica, porque a nossa lei exigia, tanto a de 70 quanto a de 76, que foi mudada em 2016, 30 anos depois. As pessoas eram submetidas a uma perícia psiquiátrica para dizer se eram dependentes químicos ou traficantes. Eram as duas possibilidades. Quer dizer, você vê que a coisa era muito séria, porque nossos filhos e filhas lá no manicômio judiciário tinham 2 destinos trágicos. Ou eles eram considerados toxicômanos, se tivesse uma dependência, suposta dependência química,
e eles recebiam como castigo, porque aquilo não era tratamento, eles eram equiparados aos portadores de transtorno mental que houvesse cometido um delito. Esse era um destino para os nossos filhos e filhas. E o outro era, se não tivesse uma doença, eles eram traficantes e eram sujeitos às penas da lei. Então eu diria a você que é aí que começa, pelo menos na Bahia, o nosso trabalho. E em 1980, mais precisamente, eu fui trabalhar na Universidade Federal da Bahia, eu fui contratado como professor e eu levei para dentro da medicina, uma medicina ortodoxa, clássica, numa faculdade que hoje é bicentenária, a primeira faculdade de medicina do Brasil. Eu levei as reflexões que eu havia feito lá no manicômio judiciário. E eu me perguntava onde estão os dependentes causados pela medicina, as chamadas dependências iatrogênicas, né? Onde estavam os problemas causados pela medicalização da vida, que já acontecia naquela época, hoje muito mais. Então eu levei a psiquiatria forense que eu havia exercido no manicômio judiciário para dentro da Faculdade de Medicina, mas numa perspectiva de discutir muito questões sociais, discutir as questões relacionadas com o sofrimento, com a restrição de liberdade, com adolescentes que eram submetidos aos rigores da lei. E isso me fez, em 1983, escrever uma carta ao professor Claude Olivenstein, em Paris, que havia criado nos anos 70 o Centro Médico Marmottan, que revolucionou a assistência aos heroinômanos franceses, e isto ganha o mundo. Ele me acolheu e eu fui ver o que era uma toxicomania, porque eu desconfiava que o uso de maconha pelos nossos meninos na Bahia não correspondia a uma toxicomania, correspondia a um uso transgressor, numa conduta ordálica, numa conduta de prova, numa conduta de passagem da infância para a vida adulta, mas todo mundo considerava que aquele uso de maconha era o desastre do desastre, porque naquela época a maconha era o grande jacaré que comia crianças, né? Então eu dizia, isso aqui não me parece uma coisa que mereça esse tipo de tratamento. Apenas para vocês sorrirem um pouco, eu naquela época dividia os usuários de maconha entre usuários jacaré e os usuários lagartixa. Eu chamava de usuário jacaré aqueles usuários que tinham outras dificuldades, adolescentes em conflito com a lei, filhos de famílias desorganizadas que levavam o filho também para uma desorganização afetiva, social, pessoal muito grande. Esses usuários de maconha jacaré, eu dizia que eles não podiam ser aproximados de qualquer modo, porque não se aproxima de um jacaré de qualquer modo. E os filhos lagartixa, que era a grande maioria, eram aqueles meninos, exatamente meninas que estavam fazendo transgressões naquela época com a maconha. Eu diria que a transgressão sexual naquele período já não tinha muita graça, já não se colocavam as mocinhas para fora de casa porque tinham iniciado uma vida sexual, e a maconha representava o grande tormento. Eu até compreendi mais tarde que as famílias, sem terem muito claro, elas tinham medo da maconha, porque a maconha representava um impedimento à ascensão social, sobretudo de classe média. Então a maconha era uma espécie assim, de barreira real e imaginária para a família, de impedimento dos filhos ascenderem socialmente. Bom, então eu fui ver o que era uma toxicomania e vi os heroinômanos franceses e fiquei com a certeza de que não era uma toxicomania aquilo que eu via com nossos filhos e filhas na Bahia e depois um pouco pelo Brasil. Pois bem, de volta para Salvador, eu durante 2 anos aproximadamente, eu vivi mesmo assim um tanto messianicamente. E é aí que nós vamos nos encontrar. Eu falava em qualquer igreja, em qualquer espaço, sábado, domingo, eu estava interessado em me opor àquela lógica restritiva, uma lógica demonizadora das drogas, uma lógica de prender crianças e adolescentes e mesmo adultos usuários
de maconha, falava-se pouco da cocaína e menos ainda do crack, que existia, mas praticamente ele estava sem muita evidência. E isso permitiu que nós, em nome da universidade, nos tornássemos conhecidos, e em 85, então, é que a gente vai inaugurar na Faculdade de Medicina um pequeno ambulatório para cuidar de pessoas, eu dizia isso, usuárias de álcool e outras drogas. É verdade que eu deixei o álcool um pouco de lado, porque o álcool tinha todo um dispositivo de assistência. O que eu queria mesmo era um espaço para cuidar das outras drogas. Mas você se lembra que em nossos discursos a gente incluiu o álcool, tabaco, medicamentos e as outras drogas. Era esse o nosso barato. E é a partir daí que nós vamos iniciar um trabalho que não foi pequeno, que não foi simples e que você sempre chamou de trabalho de prevenção. E eu me oponho um pouco a essa, você se lembra, a essa denominação de prevenção, porque eu continuava dizendo que como prevenir alguma coisa que se conhecia tão pouco. O primeiro trabalho de Carline vai aparecer em 1987, o primeiro levantamento de consumo de álcool e outras drogas em capitais brasileiras, não é? Você se lembra então que nós dizíamos que a pirâmide, eu não diria que era intuitiva, porque nós tínhamos uma clínica que mostrava isso, mas a pirâmide que o governo apresentava, que a polícia apresentava, era a pirâmide que começava com a cocaína, passava para a maconha e desaparecia. Não se falava em inalantes, não se falava nos medicamentos, nada disso. É muito mais tarde. Não é? Então, quando o Carline apresenta seu primeiro levantamento e a gente verifica que o maior problema era o álcool, que era o que mais matava, que nós já sabíamos, que era o que causava mais dano à família, mais dano ao trabalho, e que depois vinha o tabaco, né, com suas variações para mais ou para menos, mas sempre alta. Depois vinha o quê? Os medicamentos desviados do seu uso médico. Não se falava nisso, e nós sabíamos que os medicamentos estavam aí, sendo utilizados, prescritos por todos os médicos e consumidos largamente. Pois bem, então nós vimos que a pirâmide deste modo nos levou a considerar que a maconha, cocaína e lá longe, 0, pouquinho por cento o crack, era a pirâmide verdadeira. Então que nós devíamos trabalhar mesmo. Você usava a expressão prevenção e eu usava, sempre foi meu barato dizer educação para a vida, ou educação para a saúde. Então, a educação para a vida é que me interessava, a educação para a saúde, porque eu sempre coloquei a vida antes da morte, em que pese eu considerar que é impossível separar essas duas coisas. A vida é uma morte permanente, ou se quer invertir, se quiser inverter, eu diria que a morte é uma vida permanente. Eu acho que essas duas, essas duas referências para os humanos, elas são indissociáveis. Então, eu preferia, em lugar de prevenção, falar de educação para a vida, e foi nesse sentido que nós iniciamos um grande trabalho com as escolas. E foi aí, Nery, uma parte só, que começou o nosso aprendizado mesmo. Foi bebendo nas suas falas, foi você, Richard Boucher, que traziam muito essa questão para a gente, e foi a partir daí que a gente começou a pensar numa forma diferente de preparar a escola, preparar o jovem para a vida, né? E mais tarde veio a valorização da vida. Então foi bebendo naquilo que você dizia. Você realmente foi nosso mestre, meu e de tantos outros que na década de 80 começavam já a se interessar e desenvolver algumas ações voltadas para a questão.
Eu não acho que seja exatamente assim como você generosamente coloca, não. Isso aí a gente dá para conversar isso depois em torno de um vinhozinho, para a gente discutir. O vinho freudiano, diga-se de passagem, porque não pode ser um vinho qualquer, nós vamos discutir isso. Porque se por um lado eu tinha uma experiência médica, que eu me referi, de trabalhar na casa de custódia de tratamento, manicômio judiciário, de ter ido para a faculdade de medicina e de levar para dentro daquela escola a discussão sobre as coisas da vida, sobre as substâncias psicoativas, não como causa de morte, mas como causa de vida. Mostrar aos estudantes que o uso de drogas era quase sempre, para não dizer sempre, um sintoma e não uma causa, era uma consequência e não uma causa. As pessoas chegavam às drogas por vários motivos, incluindo a questão do prazer, porque sempre a gente pensa que o prazer era não negado, está aí, né? mas estava lá e continua estando. Tem gente que usa cocaína de modo controlado, tem gente que usa crack de modo controlado, tem gente que bebe, a maioria de modo controlado, e bebe para quê? Para ter um pequeno apagamento do seu córtex cerebral e apaziguar os seus demônios e viver um pouco mais alegre, transitoriamente um pouco mais alegre, já que a vida humana é marcada pela dor e pelo sofrimento, é nisso que eu acredito. Pois bem, então nós aprendemos com você, que era a nossa professora mor, referência na educação, era você que vinha das bandas paulistas, trazendo a larga experiência de professora. Nós, os psicólogos e os médicos, nos aproximamos do saber da professora exatamente para que nós pudéssemos produzir uma terceira via, se eu ouso dizer assim, quer dizer, somar aquilo que era da ordem da saúde com o que era da ordem da educação, da formação, nesse sentido que você coloca, na formação de pessoas. Como nós tínhamos um objeto para tratar, que eram os produtos psicoativos, nós começamos a falar nas nossas escolas sobre a vida, sobre o que era o amor, sobre o que era a dor, sobre o que eram as drogas, porque a gente não deixava de lado, apesar de eu dizer que as drogas não me interessavam. Mas não era bandeira. De modo algum. As drogas faziam parte de alguma coisa que nós queríamos tratar, mas nós não deixávamos de dizer que as drogas pertencem a 3 famílias, e só a 3, que elas são depressoras, estimulantes ou desorganizadoras. A gente dizia às pessoas, e eu me lembro que nós dizíamos nas escolas, para os professores e para os alunos, que os produtos, o uso de um produto não faz necessariamente uma doença, e que as pessoas não podiam usar qualquer droga de qualquer modo, que a escolha da droga era uma escolha que o sujeito fazia, cada um em função das suas necessidades. Então a gente desmontava aquela monstruosidade criada em torno das drogas, dizendo que as drogas não eram iguais, mas que, sobretudo, as pessoas não eram iguais. E você se lembra que aí nós pontificávamos dizendo: os humanos têm uma constituição biológica, uma constituição psíquica que se faz dentro de um social. Porque eu, pelo menos, sempre defendi que nós não nascemos com um psiquismo pronto. Nós fazemos o nosso psiquismo em função do nosso patrimônio biológico, mas, sobretudo, da interação desta biologia com o social. Quer dizer, e por isso nós colocávamos os humanos em primeiro plano. A droga vinha como aquilo que os humanos poderiam utilizar. E, nesse sentido, nós aprendemos com o professor Oliverstein que o terceiro nível, eu não posso dizer assim, mas talvez o terceiro ângulo daquele triângulo que ele desenhava, mas chamemos assim, que uma terceira fonte, também não me serve. Eu diria de que o terceiro elemento, é isso que eu quero, humano, droga, o terceiro elemento era o contexto sociocultural. Quer dizer, era no encontro destas 3 instâncias, eu posso chamar assim, que nós compreendíamos o uso de um produto psicoativo, e nós dissemos isso aos meninos. Me lembro que você escandalizava um pouco os professores quando você dizia exatamente isso, que o fato de usar uma droga não faz uma toxicomania, como era o que se dizia basicamente: usa uma droga, é toxicômano, usa uma droga. E eu me lembro de você dizer: não se pode colocar para fora da escola um menino porque usa maconha, porque aí sim nós vamos produzir uma monstruosa iatrogenia, isto é, um dano, eu diria, muito maior
do que os danos eventualmente produzidos pelo consumo deste ou daquele produto. Na minha experiência, eu não sei a sua, os 10 anos que eu levei trabalhando com escolas foram muito animados, mas no final foram muito decepcionantes para mim, porque o Estado não incorporou em sua agenda, eu estou dizendo aqui o Estado com E maiúsculo, seja a nação brasileira, seja os estados, sejam mesmo as cidades, as prefeituras com as quais nós trabalhamos, não incorporaram nas suas agendas a educação para a vida. E, particularmente, nunca aceitaram que o estudo, a fala, as informações sobre as substâncias psicoativas se inserissem numa agenda mais larga que tratasse dos protetores da vida, dos agressores à vida, dos agravos à vida. E no final de 10 anos de trabalho, nós fizemos uma avaliação e verificamos que os professores com quem tínhamos trabalhado tinham se aposentado, tinham sido demitidos. Eu encontrei escolas em que o diretor não permitia se falar do consumo de álcool e outras drogas, porque eles consideravam que se a sua escola fosse maculada pelo consumo de drogas, isso lhe causaria problema, o que é uma estupidez que não tem mais tamanho. Então, nesse sentido, mas é só para concluir, eu fiz uma interrupção no CETAD daqueles programas que nós tínhamos de uma oferta programada para a escola e passamos a responder à demanda que a escola fazia em função das suas necessidades, em função do que nós diagnosticávamos como sendo um problema ou não dentro da escola, mas nunca naquela perspectiva da palestra salvadora, mas sempre de alguma coisa que se inserisse, digamos, na vontade dos estudantes produzirem alguma coisa e, sobretudo, na vontade dos professores trabalharem essa questão de um modo diferente. Mas eu acho que até hoje, 2018, nós estamos vivendo um grande problema. Você é professora, sabe isso melhor do que eu. A escola, a educação no Brasil não é prioridade. As escolas no Nordeste falta tudo, os professores vivem numa miséria salarial que não tem tamanho. Quer dizer, nós temos assim uma certa vergonha até de chegar aos professores para propor a eles um acréscimo de trabalho, quando na verdade eles estão vivendo dificuldades muito grandes, e eu acho que essa é uma questão política que nós precisamos cuidar. Só para concluir, você interferir, eu hoje defendo de que nós deveríamos criar uma bancada da educação. Existe a bancada do boi, existe a bancada da bala, existe a bancada evangélica, e eu tenho dito quando é que os professores farão uma bancada da educação, quer dizer, um grupo de professores que se elejam para o Parlamento Federal, que se elejam nos seus estados, porque eu estou convencido de que o conhecimento técnico ele é transformador, ele é fundamental, mas o conhecimento técnico não tem a força política, eu diria de certo modo, correndo o risco de simplificar muitas coisas, de modo imediato produzir os efeitos que precisamos, e nós ficamos submetidos à estupidez de vereadores, à ignorância de alguns deputados. Eu costumo dizer que os deputados no Brasil não sabem fazer diferença entre maconha e capim-santo. Capim-santo é um chazinho que você toma que faz um bem danado à digestão, e maconha produz outros efeitos. Mas quando você fala com as pessoas que produzem a lei nesse país, eles produzem a lei a partir do preconceito, a partir de interesses econômicos que não são nada inocentes, né? Interesses econômicos. Nós sabemos o quanto as pessoas não querem a legalização de todos os produtos, como eu sempre defendi, porque legalizar tudo vai cravar uma lança no coração do leão, vai acabar com uma parte importante deste comércio, que é o do tráfico, que não paga imposto, que não se incomoda muito se o sujeito morre ou não morre, o que interessa é uma economia monstruosa que está em jogo. Portanto, há um interesse econômico aí. Mas há isso que eu também acho, e eu estou repetindo, uma ignorância muito grande, um desconhecimento das causas, dos efeitos, e nós vivemos então, isto que me horroriza ainda, que é a droga tomada como ente. Eu ouço as pessoas falarem, a droga parece que é um personagem que vai chegar
vestido de não sei como, quando na verdade são dezenas de produtos que são diferentes com seus efeitos, que agem em função da organização biológica, psicológica e social do usuário, porque a droga não funciona sozinha. Uma droga não consome a outra. São os humanos que consomem drogas diferentes. De modo que eu acho que, de um ponto de vista, digamos, panorâmico, assim, rápido, eu acho que são essas as questões que me preocupam. Claro que, nesse mundo atual, nós temos questões sociais muito sérias, né? Nós temos a população em situação de rua tratada de um modo absurdo, como se fossem pessoas que tivessem se destituído deste lugar de humanos, né? Bauman vai chamar de o lixo humano, quer dizer, as pessoas reconhecidas como coisa, e aí eu acho que isso deve horrorizar Kant, o filósofo alemão, que dizia que as coisas têm preço, os humanos têm dignidade. Então nós vemos que pessoas tratando humanos na rua como se fosse lixo, o que significa que elas destituem essas pessoas de dignidade e coisificam essas pessoas. Por isso essas pessoas passam a ter preço, custo para o governo, custa quanto cuidar dessas pessoas, né? E hoje em dia esse é um aspecto que eu tenho me rebelado, eu não gosto da palavra lutado, trabalhado com as pessoas em situação de rua, e esse é um aspecto importante. O outro é que eu acho que nós estamos precisando voltar aos anos 80, voltar a falar das drogas nas suas possibilidades, voltar a falar dos humanos, voltar a falar do social, voltar a enfrentar esse discurso que demoniza a droga, né, que está muito forte, fortíssimo. Atualmente. Você vê a força da bancada evangélica, por exemplo, no Parlamento Federal, que não pode se falar nem de drogas, não pode se falar de legalização, faz urticária do tipo mortal para a maioria deles, quer dizer, e nós precisamos falar disso. Não se pode falar de sexualidade, não se pode falar de gênero, a escolha, pode falar de vida. A escolha de gênero virou agora uma plataforma política para não se falar, não se pode mais falar na escolha de gênero, quer dizer, como se os humanos nascessem feitos, e nós sabemos que os humanos se fazem, né? Os humanos não nascem nem homem nem mulher, os humanos nascem humanos, e eles vão fazer seu caminho, pode ser masculino ou feminino, mas nós vamos fazer escolhas no futuro. Nós estamos vivendo um momento em que se propõe que nós já nascemos terminados, nós nascemos no começo por fazer. Eu até diria a você que nós nascemos coisa nenhuma, e é em função das mães, dos pais, dos tios, dos olhares que nos constituem, dos corpos que se tocam, das colagens que nós podemos fazer com os pedaços humanos, porque nós nascemos certamente em pedaço cabeça, pedaço braço, pedaço perna, pedaço isso, pedaço aquilo, e a gente sabe que a gente vai juntando isso e formando um corpo, formando um todo, formando o que nós podemos chamar depois de pessoa, e eu, que tenho trânsito pela psicanálise, diria que a gente alcança depois o estatuto de sujeito, mas sempre sujeito barrado, sempre o sujeito atravessado pela falta, pelo sofrimento, pela dor, pelo desconforto, né? Porque ser humano é ser do desconforto, essa aqui é a questão. E aí tem uma porta para a droga, né? Se nós somos seres do desconforto, e se a droga é capaz de nos trazer uma certa paz, a droga não deixa de ser alguma coisa interessante para a vida humana mais confortável. Essa é uma possibilidade. Se isso caminha para o desastre, se a gente derrapa, é coisa de humano derrapar, mas essa não é a regra. A regra é os humanos lidarem com essas coisas de um modo muito mais, eu diria, adequado do que se diz por aí. Então essa é uma visão que eu tenho mais genérica dessa coisa. Quando você diz, Nery, da importância da política, você acompanhou com a gente, você viu, orientou muito o nosso programa, o Escola é Vida, que quando o governo assumiu e tornou política pública por um curto espaço de tempo, porque na mudança de gestão, de governo, foi desmantelado de uma forma cruel, como se desmantela a Cracolândia hoje, com polícia,
com polícia entrando e querendo levar a gente resistindo, queimando o material que a gente tinha produzido, denegrindo a imagem das pessoas, exatamente como se faz hoje com a Cracolândia, né? Respeitando-se as diferenças. Mas nessa fase de 91 a 95, 94 na verdade, né, que 95 já mudou o governo, e houve realmente, a escola discutiu a questão da vida, e no bojo da discussão da questão da vida, a escola discutiu a questão das drogas, a questão da sexualidade, de escolhas que a gente já falava naquela época, de projeto de vida que hoje está tão em voga. A gente já dizia que a importância de se ter uma visão de futuro, que o jovem precisava ter uma visão de futuro, um papel social. Quando a gente conseguiu, durante 3 anos e pouco, entrar na escola com aval oficial, né, como política pública, a diferença que isso fez, né? Mas o incômodo também que isso gerou. Sim. Né? Você mesmo se manifestou na época que eles terminaram o projeto Escola é Vida, você, Richard, e que era do Ministério, a Lair Guerra, uma série de pessoas que tinham essa visão e entendiam dessa necessidade se manifestaram. Então, eu acredito mesmo que a gente precisa resgatar essa bandeira de que é preciso se trabalhar em prol da valorização da vida, sem assumir uma bandeira de drogas, de diga não às drogas, mas trabalhando essa questão como um fator de risco, mais um fator de risco que a gente tem na vida e principalmente quando a gente fala em escola, entre fator de risco para adolescentes e para jovens, né? Mas eu vou dizer uma coisa que eu tenho trazido mais recentemente. Um registro. Nós inauguramos na Bahia, em 1995, o consultório de rua, que depois se torna uma política pública como consultório na rua. Porque o nosso consultório de rua, ele ia para as ruas de Salvador viver, ouvir, conviver, trabalhar com as pessoas que não tinham possibilidade de ir até o centro, de ir até uma unidade de saúde. Nós percebemos que tinha gente na rua que precisava ser assistida, mas essas pessoas estavam inteiramente desempoderadas. Elas são pessoas, como eu chamo hoje, de vulneradas. Por quê? Porque todos nós somos vulneráveis, nós humanos, inclusive Superman é vulnerável. Se lembra que quando se aproxima dele uma pedra de Krypton, ele vira uma geleia. Então, mesmo o super-homem é vulnerável. Então, vulnerável para mim hoje é uma condição que define a nossa vida biológica. Nós somos todos mortais porque somos vulneráveis fisicamente. Podemos falar de uma vulnerabilidade social, de uma vulnerabilidade psíquica. Então, aquelas pessoas daquela época, além de vulneráveis, somos todos, elas eram vulneradas. Elas já estavam alcançadas no seu corpo, alcançadas na sua alma, alcançadas no seu social. E precisava que alguma coisa fosse feita. Então nós fomos para as ruas e trabalhamos, não vamos entrar em detalhe aqui, com os consultórios de rua. Muito mais tarde, em 2010, a Senad recupera essa experiência e reimplanta em 4 cidades brasileiras os consultórios de rua. E o Ministério da Saúde, que sempre vem atrasado, o Ministério da Saúde, na minha perspectiva, está sempre atrás. Ele está sempre em retardo. Ele devia tomar um pouco mais de impulso e fazer uns avanços, mas isso é outra coisa. O Ministério da Saúde toma a experiência dos consultórios de rua, a experiência do Programa de Saúde da Família, o PSF, e cria um dispositivo na atenção básica, porque os consultórios de rua era a saúde mental, e faz os consultórios na rua. Eu fiquei muito zangado, porque acabaram com os consultórios de rua e implantaram na atenção básica os consultórios na rua. Eu disse que eles não vão saber como trabalhar, porque a rua não é um lugar qualquer. Então eu tenho, de uns 5 anos para cá, proposto que nós aproximamos o de rua com o na rua e que nós possamos ter um consultório trans,
um consultório que não seja nem uma coisa nem outra, quer dizer, um consultório que seja capaz de responder às necessidades físicas, das necessidades, das doenças das pessoas nas ruas, quer dizer, que responda à atenção básica, mas que leve em consideração o sofrimento, a alma das pessoas, as dores das pessoas, a falta de possibilidade das pessoas, essa falta de oportunidade que as pessoas experimentam e por isso elas não saem daquele lugar. Elas estão imobilizadas naqueles lugares. Elas foram imobilizadas. Foram, estão porque foram. Eu acho que é importante dizer isso, que as pessoas não se imobilizam delas mesmas, elas são imobilizadas por uma série de circunstâncias. E nessa mesma época, nós reimplantamos em Salvador o programa de redução de danos no CETAD, que havia sido impedido na cidade de Santos. Por quê? Porque o governo brasileiro, através do Ministério Público Santista, compreendeu que a troca de seringas era um estímulo ao consumo de drogas proibido na Lei 6368 de 76, essa lei que foi substituída em 2016. E por isso a prefeita Thelma Souza, e mais Fábio Mesquita, e mais Antônio Lancetti, todos eles foram processados e isso ficou impedido. Nós tivemos a ousadia na Bahia, por uma série de possibilidades que eu chamo de conjuminâncias astrológicas. Nós fomos capazes de reimplantar em Salvador, em 95, o programa Troca de Seringas, dentro daquilo que se chamava redução de danos, a partir da palavra americana, da expressão americana harm reduction, quer dizer, redução de danos, redução de males. E isso deu certo porque nós tínhamos organizado no CETAD, que já tinha 10 anos, e a sociedade baiana compreendeu nossa proposta, o nosso mantra, de que trocar seringa era uma proposta de defesa da vida e não defesa da morte, ou matar as pessoas, porque nós mostramos a elas o quanto tinha de gente contaminada pelo HIV, mostramos que os usuários de drogas injetáveis eram os únicos que continuavam, era a única população na qual a contaminação pelo HIV continuava crescendo e que era necessário fazer alguma coisa. E nós ganhamos a batalha e o Brasil torna, mais tarde, o Ministério da Saúde reconhece a redução de danos como uma política, uma estratégia clínica transformada em política pública. Mais recentemente, e é isso que eu queria lhe trazer como novidade, eu tenho proposto sair desta dicotomia antiga de 100 anos, que é, ou se cuida da questão das drogas, chamemos assim, numa perspectiva da justiça, ou se cuida disso numa perspectiva de saúde. E eu tenho declarado o seguinte: nem na saúde, nem na justiça, ou com a saúde e com a justiça, mas nos direitos humanos. Então eu tenho proposto que nós aproximemos a bioética, o campo da ética da vida, deste campo que nós chamaríamos o campo AD, campo álcool e outras drogas, e que nós sejamos capazes de cuidar das pessoas, de cuidar desse fenômeno multideterminado que é o consumo de álcool e outras drogas, numa perspectiva dos direitos humanos, isto é, numa perspectiva ética, numa perspectiva de ética da vida. E é nesse sentido que eu tenho dialogado, por exemplo, com as comunidades terapêuticas. A minha posição hoje é a seguinte: uma comunidade terapêutica me procura e diz assim: eu interno a pessoa 9 meses sem que ela possa sair. Eu digo: me mostre onde está isso nos direitos humanos. Onde isso está de que a pessoa não pode sair, não pode telefonar, não pode receber seus familiares, não pode decidir pelo fato de ficar ou não ficar neste lugar? Algumas pessoas não suportam. Se couber a resposta nos direitos humanos, e eu tenho lá, minha Declaração Universal de Direitos Humanos, e do outro lado eu tenho uma Declaração Universal de Bioética e Direitos Humanos, isto é, de Ética da Vida e Direitos Humanos, então eu tenho 2 grandes declarações que sustentam hoje o meu trabalho. Portanto, eu não sou contra as comunidades terapêuticas porque eu sou cabeçudo, eu não gosto das pessoas. Eu não gosto das comunidades terapêuticas que não respeitam as pessoas, que não consideram a liberdade como um fenômeno, como disse o nosso colega Dartiu Xavier da Silveira. O oposto de uma dependência não é a abstinência, é a liberdade. Eu gosto muito dessa frase de Dartiu. E então, eu não gosto das comunidades terapêuticas que não levam em consideração a liberdade, que não levam em consideração de que as pessoas podem ser diferentes,
de que as pessoas podem, desculpe, consumir este ou aquele produto nessa ou naquela circunstância. Portanto, eu deixei de brigar, digamos, numa perspectiva, coloque aspas, ideológica, no sentido, sou contra, sou a favor, mas de dizer, isto pertence aos direitos humanos, isto cabe na Declaração dos Direitos Humanos, isso cabe na autonomia, e eu tenho discutido uma coisa que choca um pouco meus colegas, que compreendem, e muita gente, de que autonomia é igual a posso tudo. Autonomia não é igual a poder tudo. Sobretudo, o que eu considero que a minha autonomia é definida pelo outro. Eu penso que a minha autonomia é definida pelo olhar do outro, pelo que o outro é capaz de fazer de bem ou de mal a mim. Logo, quem define a minha autonomia não sou eu, quem define a minha autonomia é o outro. Então, a gente muda o jogo, em lugar de autonomia ser eu posso usar tudo que eu quiser, do jeito que eu quiser. Não. Você pode usar aquilo que é possível, considerando o outro que está diante de você. Então, quando alguém faz uso de um produto, isso faz um dano à família, dano à mãe, dano ao pai, dano à mulher, dano ao filho, eu digo, você precisa pensar neste consumo. Ah, mas eu uso porque eu posso. Não, você pode, mas diante de você tem alguém que está sendo ferido pelo que você faz. Portanto, a autonomia do outro é definida por você e a sua autonomia de usar ou não uma droga é definida pelo outro. Isso muda completamente a perspectiva, essa questão da autonomia. Se eu quisesse tomar, por exemplo, a questão da justiça, né, e verificar a lei brasileira, que é uma lei que sempre foi feita para punir pobres, pretos e periféricos. Ela não foi feita para cuidar de pessoas, todas as pessoas do mesmo modo. Se eu fosse caminhar um pouquinho mais pela bioética, eu diria, nós temos dispositivos como a bioética de intervenção que leva em consideração o corpo como instância fundamental da existência humana. Então, a gente começa a falar atualmente sobre os psicoativos e seus usos, eu diria numa perspectiva, e eu repito isso, que sai dessa dimensão de que a saúde pode tudo e ela que dita as regras do jogo, nem é do outro lado a justiça que limita o que pode e o que não pode de um modo absolutamente descontextualizado, porque a justiça não proíbe em função do dano que a droga causa, porque se fosse em função do dano, a primeira era o álcool, não é? E segundo o tabaco, terceiro os medicamentos, todos deviam ser com receita médica. Ora, se a justiça, se a lei não faz uma proibição em função do efeito da droga, é em função de que ela vai fazer? Então nós precisamos retomar uma grande discussão em torno dessas proibições, de quais são os fundamentos dessa proibição ou dessas proibições, e vamos chegar certamente e rapidamente ao lugar da legalização de todas as substâncias psicoativas, já que a gente não vai poder criminalizar o álcool, nem vai poder criminalizar o tabaco, nem vai poder criminalizar os psicoativos medicamentosos. Então, isso, né? Mas nós teríamos de começar a discutir isso, não é? Nossa função, a sua de educadora, a minha de médico e um tanto de educador, é exatamente desequilibrar o discurso. Está aí uma coisa que eu gostava e que eu gosto ainda, que você faz, e agora então que eu vou me reaproximar do seu discurso, ele deve estar mais fino, tanto tempo depois você deve ter, digamos assim... congelado ainda. Não, eu não acredito que você tenha, senão você teria morrido se você tivesse congelado o seu discurso. Mas eu acho que nós vamos precisar desequilibrar, continuar desequilibrando. Eu acho, mas que a sua função, a minha e a de outras pessoas, é desequilibrar. A gente tem que jogar pedra na superfície da água, que é também outra metáfora que eu gosto muito. Eu digo, olha, eu só compro a pedra enquanto ela está na minha mão. Quando eu jogo, ela cai na água, ela produz efeitos, ela produz ondas. Eu nunca sei onde essas ondas vão chegar. Então eu diria, se você me perguntasse assim, Nery, quem você acha que sou eu? Eu diria uma desequilibradora, jogadora de pedra. Quer dizer, fazemos parte do time de pessoas que jogam pedras em superfícies planas, pacíficas de água e que procuram desequilibrar o discurso para que as coisas possam ser transformadas, modificadas e, desse modo, nós possamos encontrar
aqui uma resposta, ali outra resposta, porque uma coisa eu tenho certeza, nós não vamos nunca encontrar a mesma resposta para todas as circunstâncias e todas as situações, porque nós somos todos diferentes. Nery, a gente agradece muitíssimo a sua participação, esse registro da história. Você é um elemento vivo dessa história. E só para concluir, eu diria para você, está na época de iniciar um novo ciclo? Acho que nós já iniciamos, mas eu acho que essa proposta, que é muito recente, de levar para o campo da bioética as questões relacionadas com o consumo de álcool e outras drogas. Eu digo sempre o consumo para lembrar que quem consome são as pessoas. Eu acho que nós estamos num outro momento. Eu acho que nós estamos iniciando o ciclo da ética. Eu até, para concluir, vou lhe dizer uma coisa que os meus colegas não concordam, mas quando eu disser a você que nós estamos aqui, você e eu, para tirar pedra na superfície da água e para desequilibrar o discurso, eu tenho dividido minha vida de trabalho na Bahia em décadas. E eu tenho dito que a primeira década foi a década heróica, em que nós iniciamos, você aqui, nós lá na Bahia, Richard em Brasília, Dartiu também aqui, o pessoal em Minas com CNT, lá em Pernambuco, Walter o Eulândio Mundim, né? Cordeiro, Zé Francisco, lá em Pernambuco, e foi a década heróica. A gente sacudiu a árvore para ver o que caía. Depois vem a década que você gostava de chamar e chama ainda da prevenção. Eu tenho chamado, apesar de eu ter dito que eu prefiro a década da vida, eu tenho chamado a década da prevenção. Mas a terceira década, mas eu tenho chamado a década perdida. Aí os meus colegas ficam irritadíssimos, mas não foi perdida. A mulher avançou em todas as suas conquistas, nós inventamos essa comunicação extraordinária que nós estamos fazendo aqui hoje, que em 1980 não tínhamos. Nós criamos uma série de dispositivos. Eu digo sim, mas quando eu olho essa quarta década, que para mim se iniciou em 2015, eu tenho visto o domínio de um discurso religioso, uma certa redemonização. E é aí que eu acho que nós estamos iniciando a década da ética, a década dos direitos humanos. Deixar de falar do consumo de drogas numa perspectiva de saúde, como ainda é hegemônico, ou de justiça, como ainda é hegemônico. São duas hegemonias que se batem, nós sabemos disso, de um lado a saúde, do outro a justiça, para falar dessa terceira via, dessa quarta década, que você chama desse novo ciclo, que seria o ciclo da ética, se não quiser chamar do ciclo da bioética e dos direitos humanos. Eu fico satisfeito se você disser que nós devemos, precisamos urgentemente fortalecer, promover, falar em todo lugar desse quarto ciclo que eu chamo, Antônio Nery, eu tenho chamado do ciclo da ética, relacionado com os produtos psicoativos. Claro que você pode me dizer, mas isso não vale para tudo. Eu digo sim, nós estamos num momento delicadíssimo, inclusive político no Brasil, em que nossa única possibilidade vai ser a ética. Nós vamos ter de fazer pequenos passos, pequenas resistências, sustentados num discurso ético. E eu penso que qualquer outro discurso, seja o discurso do ódio, seja o discurso da facilitação, seja o discurso da salvação mágica, não vai dar. Eu acho que nós temos de fazer um discurso sustentado na ética, e nesse sentido nós temos de começar do começo de novo, falando de ética, falando de novo de que os humanos não são coisas, de que os humanos têm dignidade, e de que o fato de estar na rua, num esgoto completamente abandonado, não destitui essa pessoa de dignidade e nem destitui essa pessoa de direitos. Ela pode não estar exercendo os seus direitos, mas os seus direitos estão postos e a sua dignidade está assegurada porque são humanos. Bora começar um novo ciclo, então. A gente te agradece muitíssimo. A Tempo Análise se coloca à disposição sempre que você quiser, sempre vai ter um espaço. Obrigado. E muito obrigado por esse resgate. Muita gente não tem essa história e vamos aproveitar que você é a história viva. Muito obrigada.
você ter dedicado esse tempo para a gente. Significa que eu estou na fila, na ponta da fila, né, mas isso não é uma coisa muito legal, não. Eu acho que na minha frente tem mais uns dois, inclusive Carline, então eu tenho que preservar essa fila, porque se ela andar, eu ando também, de modo não, que... mas a gente vai andar muito. Tá legal, Madel, obrigado. Trás ainda. Foi muito bom conversar com você. Obrigada, Nery, e a gente, o pessoal da Tempo Análise, nosso muito obrigado também pela oportunidade, mais uma vez, de estar trazendo uma pessoa que pode acrescentar algo ao nosso saber, à nossa perspectiva e ao nosso desejo, esse desejo de continuar, de retomar sempre de novo, sempre num patamar diferente, mas sempre retomar. Muito obrigada, Nery, muito obrigada, Tempo Análise. Foi um prazer.